Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui o número 38 da coleção clássica Marvel, olha só, número 38, mas ele é o segundo volume aqui da série cronológica do Capitão América. É o segundo volume do Capitão América, número 38 da coleção clássica Marvel e segundo volume do Capitão América, com essa capa lindíssima aqui desenhada pelo Jack Kirby, O Despertar do Hibernante. Olha que capa bonita, né? Tanto do primeiro volume, né, quanto desse segundo aqui são muito bonitas, né? Remetem a muita ação. Olha só essas duas capas, realmente muito bacana, essas cores, né? E essa imagem do Capitão América avançando, né, indo em direção ao inimigo, né? Parece que ele vai saltar da página aqui da capa, né? Realmente é muito bacana mesmo a arte do Jack Kirby. O Despertar do Hibernante, está aqui a lombadinha, tá ok? Coleção Clássica Marvel número 38, Capitão América, é o segundo volume aqui da coleção do Capitão América dentro da coleção Clássica Marvel. Tá aqui, nós temos aqui 128 páginas de tiras de suspense, tá? De número 69 a número 78, escritas por Stan Lee e desenhadas por Jack Kirby, Dick Ayers, George Tuska e John Romita Sr. Olha só, que bacana, né? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho por dentro, vamos ver como é que está esse segundo volume do Capitão América. Ah, sim, ó, temos aqui também aquele jogo, né, que é feito aqui entre a capa e a contracapa. Olha só, temos aqui o Capitão América, o rosto, a face do Capitão América, que muito bacana mesmo. Coleção Clássica Marvel número 38. Capitão América, o meu personagem preferido dos quadrinhos, gosto bastante desse personagem aqui. Tá aqui o índice, né, com as histórias que estão sendo trazidas aqui. Temos esses extras aqui que são excelentes de ler, são muito enriquecedores, né, para o leitor, né? Cada um desses textos aqui, desses extras, recomendo muito que vocês leiam, né? Tiras de suspense era dividido aqui na época entre Homem de Ferro e Capitão América, né? Nós tínhamos aqui histórias do Homem de Ferro e do Capitão América aqui nesse período. E aqui mais só que essa edição que vai tratar apenas das histórias do Capitão América, ok? Tiras de suspense de 69 a 78 números, né? Roteiro Stan Lee, desenhos Jack Kirby e John Romita Sr., né? A arte final temos um time aqui, né, como Dick Ayers, George Tuska, Dick Ayers, Joe Sinnott, entre outros aqui, né? O próprio John Romita também, né? Frank Giacola, John Tartaglione, realmente nomes até difíceis de falar, mas enfim, um time de feras aqui, né, que deu início a toda essa era Marvel aqui, né, toda essa era que hoje chegou aos dias de hoje aí que a gente gosta tanto, né? Mais um extra aqui, recomendo que leiam todos eles porque são todos muito, muito bons. Meia-noite no Castelo Greymoor. É uma história aqui, a nossa primeira história, onde nós vamos ver aqui um cientista, ele é um cientista inglês, ele tem uma irmã, e ele se alia aos nazistas aqui, né, criando uma arma aqui super potente, né, uma bomba, que eles têm o plano aqui de jogar essa bomba na casa do primeiro-ministro inglês, né, o Winston Churchill, exatamente. Eles falam inclusive o endereço aqui com rua e número onde essa bomba deve cair lá em Londres, né? E aí vamos ter aqui o Steve Rogers, né, e o Buck. O Steve Rogers ele é mandado para uma missão, eles têm uma missão ali com o exército americano, né? E o Buck ele acaba não indo, mas acontece uma sabotagem, um atentado ali, e uma sabotagem, e o Buck então ele vai investigar, né? Enquanto o Steve Rogers segue o seu pelotão, né, para lutar lá contra os soldados nazistas, o Buck vai investigar essa sabotagem, mas acaba sendo capturado, né? E aí o Steve Rogers acaba recebendo ali, né, ele acaba recebendo, sendo informado que o Buck ele foi capturado e que ele estaria no castelo Greymoor. E aí ele então, travestido ali, né, se veste com seu uniforme de Capitão América, né? Ele acaba sequestrando, tomando um avião nazista ali, e ele segue então para o Castelo Greymoor, né? Onde então lá ele vai tentar resgatar, ele vai tentar salvar o Buck, né? E gente, essas histórias aqui, né? Os roteiros delas são muito simples, são histórias simples, mas são histórias extremamente gostosas de ler. Eu realmente me delicio. Eu li essa edição aqui e a minha vontade é de continuar lendo, lendo e lendo sem parar,
parar, porque realmente são histórias muito boas, né? Tem muito texto, né? Mas as histórias são simples, roteiros simples, você tem simplesmente você vai lendo e vai simplesmente vendo ali, né, a aventura acontecer, né? É uma vitória do bem sobre o mal ali. A gente vê que o bem muitas horas fica em momentos difíceis ali, mas que certamente, né, com o esforço deles, com a bravura desses heróis aqui que são retratados aqui na época, eles vencem o mal, eles vencem as dificuldades, né? Muito, muito bacana mesmo. E esse cientista inglês, ele tem uma irmã, como eu disse, e a irmã é completamente contra que ele acabe se aliando aos nazistas, né? E ele acaba pagando um preço muito caro por isso, porque a irmã, ela acaba ajudando, né, o Capitão América a salvar o Buck, e os três acabam sendo capturados ali, o Capitão América, a irmã do cientista e o Buck, e os nazistas não perdoam, né? Porque o cientista, ele acaba construindo a bomba, que a bomba está aqui, o míssil está aqui, e eles então, já não tendo necessidade da ajuda desse cientista, eles então agora eles vão fazer o quê? Eles vão tentar assim aniquilar e eliminar a irmã do cientista junto com o Capitão América e o Buck, né? E ele não pode fazer nada, muito pelo contrário, ele vai ser até lançado na prisão ali, na masmorra, né? E a gente vê também que a tropa, né, que os homens, que o Steve Rogers, o Capitão América, estava lá junto, eles acabam caindo em uma emboscada também. E aí, né, o Steve ali, né, o Capitão América, ele fica em todo esse dilema, salvar o seu amigo, que ele está ali, né, para salvar o amigo dele, o Buck, né, o seu parceiro, e ao mesmo tempo ele se vê lá, né, com a tropa onde ele estava, né, com o regimento dele lá todo em perigo, todo emboscado lá, e a irmã desse cientista, né, vai ajudar o Capitão América até o fim ali, até o momento em que ela acaba sendo atingida, né, por um tiro ali, ficando à beira da morte e acaba realmente morrendo ali, o que faz então nesse momento que o cientista vire a casaca, né, e fique contra os nazistas e vai então se vingar dos nazistas ali e vai fazer com que o seu míssil seja lançado contra as tropas que estão emboscando todo o regimento lá que o Capitão América abandonou para salvar o Buck. Ou seja, de alguma forma, né, ele consegue tanto salvar o Buck quanto também salvar o seu regimento lá que estava sendo emboscado pelos nazistas, porque a bomba que o cientista estava produzindo para destruir a casa do Winston Churchill lá em Londres acaba sendo lançada contra as tropas nazistas que estavam emboscando o exército americano, do qual o Steve Rogers abandonou ali, né, para poder salvar o Buck, né, o Buck Banner. E assim termina a nossa história aqui com mais uma vitória, né, do Capitão América aqui sobre os nazistas, né? E aí nós temos a nossa segunda história aqui, né, o nosso segundo arcozinho aqui, que é o Despertar do Hibernante, que mostra aí o Capitão América contando a história anterior, né? Tudo isso aqui estava sendo contado aqui pelo Capitão América para a Wanda, Feiticeira Escarlate, para o Pietro, que é o Mercúrio, e para o Gavião Arqueiro aqui eles estão no QG dos Vingadores, né? E aqui vai começar essa história icônica para mim, que é uma história que eu gosto bastante. É uma história que eu li quando era mais novo, lá nos anos 80, né? Quando era criança, pelos formatinhos da Editora Abril no Almanaque do Capitão América, né? Que saiu aqui essa história, inclusive as histórias saíram até com estrelinhas aqui do lado para mostrar que eram histórias clássicas, né? E aí o Capitão América, né, conta essa história aí, né, tudo que passou ali para os seus companheiros de Vingadores, mas ele continua atormentado ali, até que em determinado momento, né, ele começa a ter algumas lembranças ali do Caveira Vermelha, o Caveira Vermelha citando hibernantes, que esses hibernantes iriam despertar, e aí ele consegue entender, né, que 20 anos após com o último confronto que ele teve com o Caveira Vermelha, que ele considera ali o momento que o Caveira Vermelho teria morrido, né? Que 20 anos depois ali, esses planos do Caveira Vermelha de despertar esses hibernantes que ele nem sabe o que é, estariam prestes a acontecer. Então o Capitão América então parte em uma missão aí de tentar descobrir e impedir o avanço desses hibernantes. Os hibernantes, né,
O primeiro deles é esse robô gigantesco aqui, né, que destrói tudo no seu caminho, né? E o Capitão América ele luta, ele tenta o máximo que ele pode combater esse robô gigantesco aqui. E essa história aqui é muito legal, gente, porque ela saiu lá nos anos 80, como eu disse, né? Eu li lá nos formatinhos da Editora Abril. O interessante é que os hibernantes eles têm alguns agentes, né, que foram orientados há 20 anos atrás e que agora estão colocando em prática os seus planos de libertar os hibernantes, né? E é muito interessante essa história aqui, que além de, como eu estava falando, além de ter saído lá nos formatinhos da Editora Abril, ele foi um desenho inanimado, sabe? Aqueles desenhos que saíam antigamente. Quem assistiu na época, lá nos anos 80, né? Lembra disso, né? Que tinha esses desenhos inanimados. O que eram os desenhos inanimados? Eram exatamente essas imagens aqui que você está vendo, eram exatamente esses quadros aqui, né? E que apenas mexia, tipo assim, tá aqui o Capitão América, né, que vocês estão vendo aqui. Ele só mexia o braço, né, eles faziam um joguinho aqui com o desenho, né, eles desenhavam o braço do Capitão América mais para baixo e faziam com que ele ficasse balançando o braço, ou seja, o Capitão América tá aqui, faziam o Capitão América essa mesma imagem mais para baixo e depois a imagem mais para cima, ou seja, essa imagem rodava, mas era exatamente esse quadrinho aqui, essa imagem do quadrinho, né, que aparecia lá nos desenhos animados, que a gente chama hoje de desenhos inanimados, né, e isso tudo marcou, por quê? Porque eu vi esse desenho na televisão e depois eu pude ler esse desenho, né, nas páginas da Editora Abril do Almanaque do Capitão América. Está aqui o segundo hibernante despertando, né? Os agentes conseguem despertar, o Capitão América não consegue, né, impedir que esses hibernantes eles acabem sendo despertados, né, e eles acabam se unindo, ó, os dois primeiros estão se unindo aqui, ó, e agora o hibernante que caminhava destruindo tudo, ele não só caminha, como também pode voar com o auxílio do segundo hibernante, né, e aí o Capitão América vê que a situação realmente é muito crítica, porque esse hibernante teria a capacidade de destruir todo o nosso mundo, né? Toda a humanidade. Você vê como é que era a inocência da época, das histórias, né? Mas histórias muito boas, muito divertidas, né? Muito prazerosas de ler, né? E aí nós temos aqui o Capitão América pedindo ajuda ao exército americano aqui, né? E para tentar impedir a união de um terceiro hibernante que eles nem imaginam o que possa ser, né? Que vai se encaixar aqui acima do segundo hibernante aí, que é o que voa, né? E aí é exatamente isso que acontece, né? Por mais que eles tentem impedir, o terceiro hibernante ele acaba sendo despertado, que é a cabeça, uma cabeça muito parecida, lembrando o Caveira Vermelha, né? E eles acabam se juntando, ó, e tá aqui o hibernante completo, né? Onde eles vão então tentar concluir o seu plano, que seria destruir o núcleo da Terra, e aí a Terra explodiria. Olha só, eles têm a intenção de destruir todo o planeta Terra, né? E aí nós vamos ver o Capitão América aqui tentando uma missão completamente suicida e perigosíssima, né? Arriscando totalmente sua vida, que seria esquentar aqui com esse maçarico aqui. Olha só como é que é simples a história, roteiro simples, mas muito divertido, muito legal, né? Contando com muito heroísmo e muita coragem do personagem Capitão América na época, né? Onde ele chega, ele pula em cima desse hibernante, né? De paraquedas ali, e esquenta ali, né? Os transistores, né? Os sistemas aqui que estão nessa cabeça gigante, fazendo então com que o hibernante exploda e não consiga então concluir o seu plano de destruição total do planeta Terra. Muito bacana, foi muito legal reler essa história aqui, né? Lembrar dessa história dos hibernantes. Daqui nós temos aqui 30 minutos para viver, que é o surgimento do Batroc. Olha só, esse personagem aqui que nós vimos até em filme, né? No segundo filme aí do Capitão América, né? E a gente viu esse personagem, o Batroc, no filme, e é um personagem muito recorrente das histórias em quadrinhos do Capitão América, né? Nós vamos ver aqui que vai envolver aqui, né, uma arma letal que está sendo assim guardada, né, pela SHIELD e mais precisamente, mais especificamente por uma agente da SHIELD chamada
a agente Sharon Carter, olha só, a agente Sharon Carter também aqui aparecendo, né? E tá aqui o Batroc, ele é francês, né? Ele é um lutador ali, né? E nós vamos ver o Capitão América o enfrentando pela primeira vez aqui, os dois lutando, né? Uma luta muito boa, muito interessante aqui, onde nós vamos ver aqui eles lutando para tentar ter em posse ali o Inferno 42, que é uma substância, né, que com ela seria capaz de destruir toda a cidade de Nova York, né? E tem uma organização secreta por trás ali, né, que está ali contratando o Batroc para que ele então possa levar esse Inferno 42 para as mãos deles, para que eles possam ter o controle sobre toda a humanidade. As histórias antigamente eram assim, né? Os inimigos, eles queriam ter o controle sobre toda a humanidade, destruir todo o planeta, né? Eram assim, eram realmente planos drásticos e dramáticos e que poriam fim em toda a humanidade, né? Ou então controlariam toda a humanidade. Por fim aqui, obviamente, a gente vai ver aqui, depois de muita luta entre o Capitão América e o Batroc, né? Que finalmente aqui o Capitão América consegue o seu objetivo e o Inferno 42 fica seguro e o Batroc e essa organização não conseguem ficar com essa arma letal e perigosíssima, né? Se uma refém morrer, né, hoje nós vamos ver aqui uma história, né, de amor aqui do Capitão América, onde ele, né, se recorda, ele começa a se recordar aqui, né, de uma jovem por quem ele se apaixonou na época da Segunda Guerra, que também teria se apaixonado por ele, né? Eles trocam juras de amor aqui, só que ela faz parte da resistência, né? Eles estão rumando para Paris, né? E ela está lá junto com a resistência, tentando resistir, né, ali aos nazistas que estão tomando conta de Paris, né? E o Capitão América chega lá também com as tropas, né, com as tropas americanas ali, para então libertar a cidade de Paris ali, né? E a gente vê isso, né? A gente vê que o Capitão América, ele realmente ele vai conseguir, junto com os seus homens, junto com os outros homens, ele libertar a cidade de Paris. No entanto, ele se perde, né, do seu grande amor ali, né, dessa grande paixão que ele teve lá no período da Segunda Guerra. Uma historinha curta, mas uma historinha bem bacana aqui do Capitão América, né? E nessa última história aqui, nós vamos ver o Nick Fury, né, atuando junto aqui com o Capitão América, né? Eles estão atuando juntos aqui contra uma organização que criou esse pequeno cérebrozinho aqui, que com ele eles conseguiriam criar vidas artificiais. E pelo menos é o que Nick Fury acha que eles poderiam fazer, só que o Nick Fury estava errado, porque eles não poderiam, eles já fizeram. Tá aqui, ó, esses seres, esses humanoides aqui, já seriam esses seres controlados por essa organização ali, né, que esses seres ali estariam dispostos também a atacar a humanidade, né, atacar pontos importantes do governo e ter controle aí sobre todo o planeta e sobre todos os países, né? Mas o Nick Fury e o Capitão América, eles conseguem juntos ali, né, deter essa ameaça, né? E aí fica aqui, né, o Nick Fury dá ao Capitão América aqui um escudinho ou um crachazinho aqui, né? E talvez tenha sido esse aqui o primeiro momento aqui em que o Capitão América teria sido aceito ou convidado para fazer parte da SHIELD. A gente sabe que o Capitão América atua muito hoje em dia em conjunto com a SHIELD, né? E esse teria sido o primeiro momento aqui que ele teria recebido esse convite. Ou seja, é um quadrinho cheio de momentos históricos, cheio de momentos interessantes aqui para a gente saber dessa trajetória do Capitão América. Tá aqui alguns esboços, né? Aqui capas do Jack Kirby, né? Mais capas aqui do Jack Kirby, todas elas capas belíssimas. O Jack Kirby gostava muito dessas capas com muita ação, né? Com muito movimento. A gente vê realmente que tem muita ação envolvida aqui nas capas do Jack Kirby. Tá aqui esse show de capas aqui, né? No final aqui do Jack Kirby. Temos alguns desenhos dele aqui, ok? E terminamos aqui a nossa edição,
a nossa segunda edição aqui do Capitão América pela coleção Clássica Marvel. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.